Salve você, escritor, leitor, amante da literatura. Bem-vindo ao canal Apologia das Letras. Eu sou a Mônica Cadorim e hoje vou falar sobre a pesquisa para a contextualização do romance histórico e de época. Título bonitão, né? Bom, eu tô com o meu roteirinho aqui do lado, então por isso que de vez em quando eu olho para fora. A primeira coisa é a gente distinguir o que é um romance de época e o que é um romance histórico, né? Que muitas vezes tem confusão sobre isso, né? Qual é a fronteira entre um e outro, né? Porque cada estudioso dá um conceito, filósofos conceituam, escritores, críticos, né? É sempre uma coisa muito, depende de quem dá o conceito. Eu gosto de simplificar. Então, assim, o romance histórico é um romance que trata dos eventos históricos. É uma forma de contar a história romanceada. E aí você tem um personagem ficcional, né, inventado, vivendo naquele contexto e participando ali com personagens reais, com eventos reais envolvido ali na trama. Né? Por exemplo, Scaramouche. Scaramouche não é a história do André Louis Moreau. É a história da Revolução Francesa, do ponto de vista do personagem fictício. E aí tem os dramas dele, naturalmente, né? Mas não é exatamente... O principal ali não é a vida dele, é a história que está acontecendo ali naquele momento. E você tem os romances de época que não tem eles se baseiam, né? Eles são contextualizados num tempo específico, com eventos específicos, mas o objetivo é contar a história dos personagens, né? É a trama ficcional que é o principal. Então, no romance histórico, o foco está na história. No romance de época, os eventos históricos são contexto. Não está ali para contar como foi a Revolução Francesa, está ali para contar a história dos personagens que estão ali vivendo aquele contexto, né? Nesse sentido. E aí a gente tem, por exemplo, muita gente fala de romance histórico, Jane Austen. Jane Austen não é romance histórico, tá? Ela escreveu no século XVIII sobre o século XVIII. O romance histórico ou de época, você tem que ter o distanciamento. É você, no século XIX, escrever sobre o século XIV, né? Como, por exemplo, o Ivan Oé, que é o primeiro romance histórico que a gente tem. É você, hoje, no século XXI, escrever sobre o século XX, sobre o século XIX, XVI, XII, né? Qual seja. É quando você tem esse distanciamento. Você, hoje, escreve sobre o passado. E aí, se o seu foco são os eventos históricos, você está num romance histórico. Se o seu foco é a vida dos personagens e os eventos históricos são contexto, você tem um romance de época. Aí eu quero falar de um romance que eu escrevi, chamado Assim Fala o Coração, que eu tô com um monte de coisinha aqui para mostrar para vocês. A sinopse dele diz o seguinte: depois de muito sofrer por amor, Jonas muda-se para a promissora vila de Vassouras para tentar levar uma vida possível, já que sabe que nunca mais conseguirá amar ninguém. Lá ele encontra Luísa, jovem dedicada a cuidar da mãe doente e da irmã mais nova, e que por isso fechou seu coração ao amor. Apaixonar-se não faz parte dos planos de nenhum dos dois. E aí a gente já imagina que vai acontecer alguma coisa fora dos planos, né? Bom, aí o que acontece? Esse tipo de história, ela pode se passar em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Simplesmente uma história de um homem e uma mulher se encontram e o que vai acontecer com isso daí. Mas aí eu escolhi a época e o local. Então, eu quis homenagear Vassouras, já morei lá 5 anos e depois meus pais moraram lá mais tempo, né? Então, assim, eu tenho um vínculo com Vassouras e eu falei, cara, nunca escrevi nada em Vassouras, fomos para Vassouras dessa vez.
e escolhi a época, então, o espaço, né, a cidade de Vassouras, e a época, o período em que ela era a chamada Princesinha do Café. Então, a história começa no momento em que a vila é elevada à cidade, né? Então, isso tem uma data. E aí é um fato histórico, mas o importante não é o fato histórico, isso é um contexto para o que os personagens estão vivendo. E a gente acompanha aí essa vida dessa população aí da cidade, né? Especialmente dos meus personagens. A gente segue aí 2 anos até a conclusão do conflito da história. Então, assim, não interessa o conflito da cidade, né? A construção da cidade. Para contar a construção da cidade, eu precisava de mais tempo. Mas para o conflito das personagens, que é o que me interessa, os 2 anos deram conta. Então, a cidade é elevada a cidade, né? De vila a cidade, em 29 de setembro de 1857. Então, a história, isso foi numa terça-feira, quinta-feira, se eu não me engano, a minha história começa no domingo seguinte, né? E aí a gente continua por 2 anos. Só que o que acontece? Quando eu morei lá, não tinha mais nada disso, né? Não era mais a Princesinha do Café, já é o final do século XX. Então, é necessário a gente estudar muito história, geografia. E aí é interessante porque as ruas são todas diferentes. Né? Os nomes das ruas são diferentes, as casas das pessoas são outras, e a gente tem que, né, aprofundar isso. Então, a pesquisa bibliográfica, hoje em dia a internet ajuda bastante, mas livros ainda são fundamentais. Então, a gente tem que conhecer os eventos dessa época, né? O que aconteceu, onde, como, quando, quem participou. A gente tem que ter a biografia das personagens, porque para contextualizar bem, é interessante que os personagens, as pessoas reais, apareçam na história. Então, vai ter lá o baile do Barão do Tinguá, né? E aí, né, ele não vai fazer nada, né? Mas é citado o baile na casa do Barão do Tinguá. E aquele dia que o Dom Pedro II esteve aqui, ó, e né, eu vi, ele passou na rua e eu vi o imperador. Tudo isso. Então, assim, eu preciso ter as datas de tudo isso e quem são essas personalidades. Que idade tem na minha história, né? Porque eu não posso botar lá uma pessoa e dizer que é estudante e não, uma pessoa já estava com 70 anos. Então, por exemplo, uma das grandes figuras lá da história de Vassouras é o Eufrásia Teixeira Leite e ela não aparece na minha história. Por quê? Por preconceito contra a pobre da Eufrásia? Não, ela tinha 7 anos nessa época. Então, os pais dela são citados, mas ela é uma criança de 7 anos, ela não estava ainda se projetando, né, toda a importância que ela tem depois de adulta. Ela, com 7 anos, ela não aparece na minha história, né? Então, tem que saber. Eu tava doida para citar a Eufrásia, né? A minha personagem ser amiga, né? Luísa, amiga de Eufrásia. Olha que coisa maravilhosa. Não, Eufrásia tinha 7 anos e Luísa já tem, eu acho que 19 anos. Então, não coube, não consegui. Então, isso tudo a gente tem que saber. A gente tem que saber quem são os profissionais que estão trabalhando nessa época, porque vai fazer um vestido, quem é a costureira? Precisa de um serviço de medicina, precisa chamar um médico, quem é o médico da cidade? Né? Tem hospital? Isso tudo a gente tem que ir sabendo, né? E recolher mapas, né, para saber como era a cidade na época, e fotos de época. Aí é muito interessante, porque você vê se as ruas eram calçadas ou não, qual o tamanho das casas, se tal rua tinha sobrados ou só casas térreas. Isso tudo impacta em como você vai fazer as construções dos seus personagens, né? E como é que as pessoas vão andar na rua, se é de terra ou se é calçada. Isso tudo faz muita diferença e a gente tem que pesquisar para saber. E a gente ainda precisa conhecer aspectos da flora e da fauna, né? Porque de repente precisa, sei lá, o rapaz quer levar um ramo de flores para a moça, e quais são as flores que tem em Vassouras, em que época, né? Isso tudo é importante a gente saber. E aí, para essa história em particular, eu ainda precisei de data de lançamento de livros, porque as meninas leem. E aí, que livro que elas vão ler? Elas vão ler Machado de Assis? Não, Machado de Assis não tinha lançado nenhum livro nessa época. Elas vão ler
Joaquim Manuel de Macedo? Sim, esse já estava publicando nessa época. Então, isso tudo é importante. E aí, tem um aniversário lá e a menina ganha um livro que foi recém-lançado. Qual é o livro recém-lançado? Tem que saber qual é. Porque, assim, dependendo da trama, né, você precisa de mais informações ou menos informações. Então, como eu queria ter essa coisa da leitura do livro, fazia parte da trama, eu tinha que saber quem é o autor que está sendo lido ali, né? E que obra que foi a menina ganhou de presente para poder, né, citar direito. Não posso dizer que ela está lendo Dom Casmurro se Dom Casmurro não tinha sido publicado. E jogos, porque também tem essa dinâmica, né? A irmã é mais nova, então elas se divertem com brincadeiras. Quais são as brincadeiras do século XIX? Será que já se jogava damas? Ou não, na época não se jogava, não tinha sido inventado? Por acaso, dama é um jogo bem antigo, né? Mas tudo isso foi necessário pesquisar para poder contextualizar, né? Que a trama vamos dizer assim, é simples. Agora, o contexto é que tem que ser muito bem dado. E aí, para isso, a gente pega fotos na internet, né? Mapas, enciclopédias como é que chama? De internet mesmo, e livros, Biblioteca Nacional, site do IBGE, fantástico. E aí a gente tem, no final, eu tenho bibliografia consultada, meus textos tem lá, porque a gente tem que pesquisar muito. Eu já vou começar a mostrar para vocês, eu acho que eu vou ter que dar um pause aqui e fazer afastar a câmera, porque os mapas, né, as estradas que levavam para Vassouras são essas aqui. Infelizmente, o celular inverte a imagem, né? Então, as estradas que levavam do Rio para Vassouras e até Minas, no caso, está até de cabeça para baixo, né? A gente costuma ver a Baía de Guanabara embaixo. E aí, essas estradas aqui. Por que eu precisava saber das estradas? Porque precisa ver, né, que caminhos existiam na época. Aqui a estrada da polícia, né? Isso aqui é um mapa de época. Aqui eu sobrepus no Google Maps, né? E aí a gente tem essa daqui é a estrada do comércio. E aí é interessante porque eu consegui achar a localização da cidade, a vila, provavelmente na época, de Santana das Palmeiras, que não existe mais e que era um posto importante da estrada do comércio. O pessoal parava lá para almoçar, para pernoitar, se fosse o caso. Então, aqui ela está localizada. E eu tenho também aqui, esse aqui acho que eu vou ter que afastar o celular, que é o mapa da cidade, com as ruas. Fica bem pequenininho. Aqui tenho 4 páginas montadas. Eu vou fotografando do Google Maps, montando um aplicativo de imagem, né, de gráfico. E aí a gente tem aqui a estrada da polícia, aquela, né, faz esse percurso aqui. Essa daqui é a Rua das Flores, a Rua da Direita, Rua do Comércio, Rua do Colégio. Os nomes são todos da época, esses nomes que eu tô falando, tá? Se for olhar hoje, são outros nomes totalmente diferentes. Aqui, a propriedade dos Teixeira Leite, que é a família da Eufrásia. Aqui, o Barão do Tinguá, a casa dele é mais ou menos aqui. Aqui tá a matriz, né, com o chafariz, o cemitério. Então, aqui, o nome das ruas, esses risquinhos em azul, são as marcações com os nomes das ruas na época, os nomes de época dessas ruas. Então, por exemplo, a Luísa, ela tem uma casa, ela mora numa fazenda, pra lá, mas eles têm uma casa na cidade, né? Porque quando tem algum evento, alguma coisa, precisa ter onde pernoitar. E a casa dela é na Rua Bonita. Você vai hoje em Vassouras, não tem nenhuma rua com nome de Rua Bonita. É a Rua Caetano Furquim hoje em dia. Então tá aqui a Rua Bonita, a Rua do Teatro, enfim. É muito divertido fazer isso aqui, eu me amarro. Porque é pesquisa, né? E aqui a gente consegue visualizar. Então, eu vou vendo, né? Tenho as minhas referências todas aqui, por onde que eles estão andando, né? O que está acontecendo aqui.
E aí eu faço também, isso aqui tudo são meus bastidores. Eu faço também o mapinha dos eventos, né? Vou anotando ali tudo que tem que acontecer. E eu gosto muito de fazer um calendário, para a gente saber o que está acontecendo, né? Em que data? Quando é que caiu a Páscoa? Porque, por exemplo, Brasil, século XIX, a vida religiosa era muito importante. Então, quando caiu a Páscoa? Corpus Christi, finados, né? Tudo muito em volta ali das celebrações da igreja. Então, aqui eu marco, eu consulto o calendário perpétuo na internet, e aí ele me dá as indicações, eu vou anotando o que acontece nesse dia aqui, acontece não sei o que, aniversário de fulanos e beltranos, vai tudo anotadinho aqui. Então, eu faço, cada tripa dessa aqui é um ano, né? Aí, em geral, eu faço a mais, porque a história começa aqui, né? Então, eu tenho o ano todo, porque se precisarem falar, não, porque lá no dia tal, não sei das quantas, meu aniversário esse ano caiu numa quarta-feira, eu venho aqui, né, para ver se que dia da semana que caiu o aniversário da menina que já passou aqui em julho. Então, eu fiz até a mais, né? Esses 2 anos aqui eu acabei não usando, mas eu achei que a história ia ser mais longa, no fim, em 2 anos eu consegui resolver tudo. Então, a gente tem 57, 58 e 59. Em 59 aqui, já finaliza aqui, né, a solução dos conflitos já está acontecendo aqui. E fica tudo anotado aqui. E aí, se eu preciso saber o que aconteceu quando, eu volto aqui, né, e tenho essa referência. Aí eu tenho aqui os eventos. Tabelinha de eventos, ano a ano, data a data. Então, assim, 1812, abertura da Estrada Werneck. A Estrada Werneck impacta na minha história? Por acaso não, mas a informação está aqui. Se eu precisar, eu já sei. Porque é 57. Então, tinha alguma coisa que eu queria botar, só que não existia ainda. Então, não dá para botar, né? Então, esse tipo de coisa me ajuda bastante. Aqui está, por exemplo, o ano de 1857. Olha quanta coisa que aconteceu. E eu posso precisar dessas informações. Quem era o prefeito na época? Tem que saber. Né? 58 está aqui. 58 está aqui e continua aqui. E 59, e aí, né, eu carrego um pouco mais, porque às vezes a gente precisa de saber, por exemplo, a linha de trem, quando é que chegou lá? Já tinha? Não tinha? Quando chegou? Ah, vai chegar só daqui a 10 anos, então não toca no assunto. Vai chegar no que vem, será que está em construção? Né? Isso tudo acaba sendo importante. Aí eu tenho o estudo das pessoas. Esse aqui são as famílias. Todas as famílias com todos os membros que estavam vivos naquela época, quem era barão, que ano que virou barão, como é que ficou. Essa aqui é a tabela das pessoas. Mesmo. Quem é filho de quem casou com quem é pai de quem é mãe de quem. Porque eventualmente eles vão aparecer, né? E aí essa marcação de coloridinho aqui é quem é faixa etária das personagens. Porque a Luísa, ela tem amigas. Quem pode ser amiga dela, das pessoas que existem? Então, eu consegui amiga a ela, das pessoas que existem. A irmã mais nova, quem são as possíveis amigas para ela, né? A mãe, o pai, quem são os possíveis amigos, né? Vamos fazer um jantar para os amigos. Quem são os amigos convidados? Está todo mundo aqui, né? Aí é o tal negócio. Eu evito ao máximo, vamos dizer assim, brincar com pessoas, porque a gente não sabe das características da pessoa e eu não quero ficar botando palavras na boca dos outros, né? Mas, então assim, as pessoas podem ser citadas e às vezes até coloco palavras na boca das pessoas, mas eu acho que de uma forma respeitosa, né, que os descendentes não vão me processar por ter feito o seu ancestral dizer uma coisa que ele nunca diria. Eu acredito que, né, quem eu usei como personagem, eu usei de uma forma respeitosa. Aqui eu tenho
as minhas anotações, né, dos livros que eu li, né, tudo fichadinho. Aqui a bibliografia dos livros que eu li, né. Esse aqui é um livro que eu encontrei, é um livrinho do IFAM, sobre, né, uma pessoa que viveu lá, Benjamin Benatar. Aí, já que eu li, foi ótimo para me contextualizar toda a situação do município ali, na época, cidade, né? Não tinha essa denominação de município. Então, foi ótimo para contextualizar, aí vem para a minha bibliografia também. E eu gosto de montar essa tabelinha, que está até gasta, tadinha, com as idades das personagens, do ano em que nasceram e as datas, e formar os núcleos familiares, né? Porque chega uma hora que tem tanto personagem que a gente se perde. Enfim, isso aqui eram os materiais que eu queria mostrar para vocês. E aí é o tal negócio, esse monte de informação, como é que isso vai parar dentro do romance, né? Bom, a festa, como foi a festa? Aí tem um desses aqui que me contou como é que foi a festa. Eu não me lembro qual dos dois, porque tem tempo já que eu li isso aqui. Mas um deles me contou que teve fogos de artifício, que teve discursos, que teve, né? Então a gente cita isso, né? No caso, a história começa do ponto de vista das meninas, né? Da Luísa e da irmã, e elas estão na fazenda, então elas não viram a festa. Mas, quando elas vão à missa, a história começa na missa de domingo, depois do dia 29. Então elas estão lá na missa, encontram a tia, e a tia fala: pena que vocês não estavam aqui para ver os fogos de artifício, né? Então eu tenho que saber o que aconteceu. Então isso foi usado dessa forma. E aí eu consigo, né, também tendo conhecimento do mapa da cidade, eu consigo falar sobre essas ruas, sobre os pontos, né, de destaque, de referência, né, a casa de fulano, onde fulano morava aqui, morava ali. Aí, por exemplo, o Jonas, ele mora num sítio um pouco para cima da Biquinha. E aí eu fui para Vassouras recentemente, porque eu não sabia onde era essa Biquinha e não achei no mapa. Aí eu peguei dica com o pessoal da Academia de Letras de Vassouras, eles me contaram, eu fui lá e achei a Biquinha. Então, assim, na época, essa referência da Biquinha, todo mundo sabia onde era. Para pouco depois da Biquinha, tá, sei onde é. Hoje em dia a Biquinha tá mais escondida, né? A cidade cresceu. Ela deixou de ser um ponto de referência tão importante, mas ela tá lá ainda. E aí eu fui lá e fotografei ela. E aí tá o negócio, a gente tendo esse conhecimento das pessoas, das biografias, a gente consegue citar as pessoas que existiram, né? Então, assim, as amigas da Luísa, as amigas da irmã mais nova, as amigas dos pais, os amigos do Jonas, né? O que aconteceu. Então, enfim, um pouquinho do meu material, né, de como é que funciona aí essa cabeça de escritora. Eu quero mostrar outros bastidores desses para vocês, porque eu acho interessante. Aí vocês me digam se vocês acharam interessante, né, ver esse tipo de material, que eu tenho outras coisas também que eu gosto de mostrar. Então é isso, por hoje é só, fico por aqui e aguardo o joinha de vocês e os comentários, seja para bem ou para mal, né? Pode falar assim: você esqueceu de mostrar, a imagem está muito pequenininha, não deu para enxergar nada, que aí a gente tenta aperfeiçoar para os próximos, tá bom? É isso aí, gente. Então, Mônica Cadorim falando para Apologia das Letras.